Alô, galera do Torne-se um Programador, bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Danilo e hoje a gente vai para a aula 11 falando sobre orientação a objetos, sobre escrita de métodos ou polimorfismo, né? Muita gente na orientação a objeto conhece sobre escrita de métodos como polimorfismo, porém é uma diferençazinha básica ali que eu vou explicar para vocês na aula de hoje, tá legal? Hoje, gente, a gente vai falar então sobre o que a gente falou, viu nas aulas anteriores, né? Sobre herança e o que a gente vai falar então do plano de execução para a nossa aula de hoje, tá legal? Então, vamos começar a aula. Tá legal, pessoal? Na aula anterior, a gente falou então sobre herança, né? E aí a gente viu o que é uma herança, para que serve uma herança na orientação a objetos e como a gente vai utilizar ela para aproveitar e para agilizar no nosso desenvolvimento, né? Então a gente viu que a gente consegue criar uma classe e essa classe é um conjunto de ações que a gente tem. Conjunto de variáveis que são chamados de atributos, conjunto de funções que são chamados de métodos. E aí a gente consegue organizar tudo isso encapsulado, ok? Encapsulado dentro de um arquivo, ou seja, um modelo, que quando a gente cria uma nova instância, ele tem todas essas funções organizadas para a gente somente em um lugar, tá legal? E a gente viu, gente, que quando a gente cria esse modelo, a gente tem como reaproveitar o código fazendo simplesmente uma herança, né? Então a gente tem como herdar um modelo que a gente já preparou. Aí, fazendo isso, a gente consegue, então, economizar códigos, né, na realidade. Por quê? Porque a gente tem um monte de códigos que a gente fez na classe 1, por exemplo, e a gente consegue herdar todos os métodos e atributos públicos que estão ali naquela classe que você preparou, ok? Então, uma herança, basicamente, é isso. A gente viu também que a gente tem os atributos públicos e atributos privados, os métodos públicos e os métodos privados, e a gente viu que quando a gente faz uma herança, quem herda, a classe filha que herda somente os atributos e os métodos públicos, né? Ou seja, esse atributo aqui ou esse método aqui, porque eles são públicos. Os privados não entram quando você herda uma classe já existente, tá legal? A gente viu, gente, que se a gente criar então uma instância, a gente tem o que numa instância? Variáveis privadas que são internas, ok? E a gente tem métodos privados, né, ou seja, funções privadas, que estão dentro da minha instância, encapsulado dentro da minha instância. E a gente viu que as propriedades, ou seja, variáveis externas e métodos externos, eles servem como porta de entrada, né? Então esses métodos e variáveis externas são ali os métodos e atributos públicos, né? Ou seja, são concluídos, né, como portas de entrada para a sua instância. Isso como se fosse ali as variáveis, né, as propriedades, e porta de saída da sua instância para fora, como se fosse ali as funções, ok? Então, quando você tem porta de entrada e porta de saída, você tem então atributos públicos e métodos públicos, ok? A gente viu que quando a gente herda isso, na nova instância herdada, a gente só tem então os atributos e os métodos públicos, né? Aqueles que são privados dentro da classe não vêm comigo junto na minha herança, ok? Então essa instância seria dessa classe de cima e essa outra instância seria dessa outra classe aqui. Na classe pai, você tem ali várias funções e a classe filha, você tem somente as funções públicas, ok? Então isso é uma característica básica da herança. A gente viu também que quando a gente herda alguma coisa, a gente tem como acrescentar mais atributos e mais métodos, fazendo com que essa classe herdada tenha tudo que a classe pai tem e mais alguma coisa, né? Então, esse é o conceito de herança e para isso que serve uma herança, para que a gente possa economizar linha de códigos e ter uma alta produção no desenvolvimento, tá legal? Bom, gente, com a herança, a gente viu alguns problemas que podem acontecer, ok? Que aí, gente, a gente vai entrar então no assunto chamado sobrescrever métodos, né? Ou polimorfismo. Polimorfismo que vem do grego com o nome de poli, que seria igual a muitas, e o polimorfo, o morfo, que seria igual a vezes, ok? Então, seria ali muitas vezes. Polimorfismo significa que é de muitas vezes. Então, sobrescrever o método
É basicamente você pegar um método já existente, que foi feito na classe Py, e você sobrescreve ele, deixando esse método de muitas formas. Entendeu? Ou seja, você tem um método que funciona, que tem um comportamento quando você está na classe Py, e você tem esse mesmo método sobrescrito na classe filha, ou seja, esse gravar aqui, que tem um comportamento diferente. Você tem o mesmo método para a cadeia familiar, porém de muitas formas, de formas diferentes, polimorfo, ok? Por isso dá-se o nome de polimorfismo, tá legal? Então, gente, esse é o objetivo da nossa aula de hoje. A gente pegar uma classe que a gente já fez, uma classe original. Então, nas aulas anteriores, a gente criou lá uma classe de pessoa, a gente criou uma classe de fornecedor, que herda de pessoa, a gente criou uma classe de cliente também, que herda de pessoa, ok? Então, o objetivo dessa aula é o quê? A gente tem um método lá, gravar em memória. Esse método gravar em memória para a pessoa vai ter um comportamento. Esse método gravar memória para fornecedor vai ter um outro comportamento. Esse método gravar em memória para cliente vai ter um outro comportamento, ok? Então o objetivo dessa aula é sobrescrever, ou seja, fazer o polimorfismo, ok? Desse método chamado gravar em memória. Para que quando a gente criar uma nova instância, essa instância, com esse método gravar, responda, por exemplo, eu gravei o dado em pessoa. Nesse caso aqui, quando eu estou na instância de pessoa. E esse método sobrescrito, quando eu estiver na instância de fornecedor, ele tem que mostrar para mim o gravar fornecedor. Ok? Então esse é o objetivo da aula de hoje, mostrar para vocês o que é sobrescrever o método na linguagem que a gente está utilizando. E também, gente, como eu digo para vocês, essa aula de orientação a objetos é aula para iniciantes. E essa aula para iniciantes eu mostro para vocês também como que funciona essa parte em outras linguagens. Então vou mostrar para vocês também como que eu sobrescrevo métodos em Java, em C Sharp, em PHP e em algumas outras linguagens. Então o objetivo dessa aula aqui é dar o contexto para você e não deixar você com vício em linguagem. Tá legal? Ou seja, essa parte inicial é para você virar um programador que sirva os conceitos para todas as linguagens, tá legal? Essa linguagem de JavaScript é uma linguagem que todo programador web precisa conhecer. Por isso eu estou dando ela na parte inicial. Porém, você precisa entender que não é só o JavaScript que existe. Existe o JavaScript, existe o PHP, existe o C Sharp, existe o VB, existe várias linguagens de programação. Porém, o conceito que eu quero que você entenda nessa aula de iniciantes é que orientação a objeto serve para todas essas linguagens, só muda a forma como você escreve, tá legal? Então o objetivo é mostrar para vocês a escrita em JavaScript e no final da aula mostrar a escrita também em outras linguagens, tá legal? Perfeito, gente. Então é esse o objetivo que a gente tem para fazer na aula de hoje, tá legal? Lembrando, polimorfismo muitas vezes. Sobrescrita de métodos é a mesma coisa que polimorfismo, ok? Só que muita gente confunde, às vezes, que eu vou somente sobrescrever o método. Quando você sobrescreve um método, ele tem ali poucas vezes, então é denominado mais ou menos uma sobrescrita mesmo. Agora, quando você tem várias sobrescritas de métodos em vários lugares, e aquele mesmo método respondendo por vários lugares, aí ele se denomina um polimorfismo, porque ele tem muitas formas de execução, tá legal? Perfeito, gente. Então, com todos esses conceitos na mente de vocês, agora a gente vai lá para o computador para ficar muito mais fácil e para a gente poder executar isso daqui na prática. Vejo vocês lá no computador. Legal, pessoal, de volta no computador. Então agora a gente vai para a aula prática para executar tudo aquilo que a gente viu na lousa, né? Detalhe, pessoal, uma correção. Eu coloquei lá na lousa polimorfismo como muitas vezes. Não é muitas vezes, tá? É muitas formas. É que às vezes confundem quando eu estou explicando, gravando, falando ao mesmo tempo. Então às vezes acontece esses errinhos aí. Então estou fazendo um bug fix, tá legal? Então estou resolvendo um bug que eu ocasionei no começo da aula. Então fazer um bug fix ou um fix de um bug é corrigir alguma coisa que você falou errado na aula anterior. E é isso que eu estou fazendo agora, corrigindo um bug fix, ok? Bug de correção de coisas erradas, né? Fix de consertar, tá legal? Então, fazendo esse bug fix, o correto é polimorfismo, ou seja,
muitas formas e não muitas vezes, tá legal? Perfeito, gente. Então a gente vai aqui para nossa aula, a mais uma parte, na realidade, né, da aula 11, falando sobre orientação a objetos para iniciantes, né, onde eu dou um contexto geral de orientação a objetos em várias linguagens para que você possa entender, então, como que é a orientação a objeto, o contexto geral e como que você vai utilizar, então, na programação conforme você for evoluindo nos seus conhecimentos, tá legal? Bom, voltando aqui então, gente, lá no nosso GitHub a gente tem, então, uma pasta chamado Torne-se um Programador, né? Que é essa pasta onde está aqui em códigos. E aí nessa pasta, gente, a gente tem também uma pasta chamada Orientação a Objetos. E aí a gente está criando as datas aqui de tudo que a gente está fazendo de orientação a objetos, tá legal? Perfeito. Então eu vou abrir isso daqui na minha máquina também. Então ela já está aberta aqui, ó. E eu estou aqui nessa pasta de orientação a objetos e estou aqui na pasta que a gente teve na aula anterior, que foi da aula do dia 8/10. Então eu vou criar uma nova pasta aqui agora, ok? Com a data de hoje, que é dia 15/10, então 15/10 de 2016, ok? Perfeito. E aí nessa pasta aqui, eu vou copiar esses arquivos da aula anterior e vou jogar para essa pasta nova, tá? Por quê? Porque eu vou utilizar todos esses arquivos para aproveitar o que a gente vai fazer na aula de hoje, tá legal? Então, na aula de hoje, a aula do dia 15, né? Ainda está errado o diretório aqui. Eu vou arrumar aqui, colocando aula, traço. Agora ficou igual aqui no padrão, né? Vou colar os arquivos das aulas anteriores. Vou fechar isso daqui. E vou abrir a nova pasta aqui, que é a do dia 15. A única coisa que eu vou corrigir é os caminhos, que ao invés do dia 8, eu vou colocar aqui o dia 15. Perfeito. E aí agora, teoricamente, já tem que funcionar tudo bonitinho. Eu vou abrir isso daqui na pasta também. E vou dar 2 cliques para ele abrir lá no meu browser. Ok? Então, tá aí aberto. É esse o código que a gente vai trabalhar na aula de hoje, então. Fechando aqui e deixando novamente ali lá no meu Chrome, no meu Sublime, para que a gente possa trabalhar nessa aula tranquilamente. Vou fechar essas classes aqui que eu já tinha trabalhado. Perfeito? E vou deixar só o que a gente estava mexendo. Então o que a gente fez aqui, gente? A gente trabalhou basicamente com herança, né? A gente fez o quê? Criou uma classe de pessoa. Nessa classe de pessoa a gente implementou uma série de coisas aqui, né? E depois a gente criou uma classe de fornecedor. E nessa classe de fornecedor a gente herdou de uma instância de pessoa, ok? E aí a gente começou a fazer algumas coisas para que fornecedor funcionasse da maneira que a gente quisesse, ok? Perfeito. Então tá aí, pessoa e fornecedor. Fornecedor herda de pessoa, que é aqui que eu estou fazendo a herança utilizando o prototype, no caso do JavaScript. E é assim que a gente faz uma herança. Óbvio, tem evoluções em JavaScript, que o pessoal está criando o JavaScript novo, com classe, com extends igual do Java, igual do C Sharp, para fazer herança. Porém, gente, a forma como funciona em todos os browsers é a maneira como eu estou explicando para vocês. Essa forma mais nova ainda vai estar por vir ainda e talvez não vai funcionar em todos os browsers, por isso que eu explico para vocês a versão que é a versão que funciona para todos os browsers, tá legal? Todos os browsers que eu digo todas as ferramentas que você consegue acessar a internet, Firefox, Chrome, EA, assim vai, tá legal? Perfeito. Então a gente tem as nossas 3 classes aqui, né? Pessoa, fornecedor e cliente. E cliente também herda ali de pessoa. Óbvio, cliente tem então a propriedade a mais que a gente fez na aula anterior. E fornecedor tem a propriedade e tem eventos a mais que a gente fez aqui para ele também. Legal. Feito isso, gente, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa começar a implementar ali a sobrescrita de método. A gente já fez isso na aula anterior, porém, eu não expliquei tanto para vocês como é que isso está funcionando. Essa é a hora de vocês conseguirem entender melhor, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou criar, então, uma nova instância, dessa vez, de fornecedor. F é igual a new fornecedor, ok? Então, eu estou criando uma nova instância de fornecedor aqui. Vou declarar essa variável, né? Então, vou deixar aqui como var, para ficar bonitinho de acordo com a sintaxe. E aí, eu tenho agora a instância de fornecedor. Vou dar o reload aqui na minha página. Não vai acontecer nada, obviamente. Eu vou clicar com direito e vou em inspecionar, no inspect, ok? E aí, aqui eu consigo validar tudo isso que eu estou fazendo. O fornecedor aqui deu como undefined porque eu digitei errado, né? Então, voltando aqui,
fornecedor é com F maiúsculo, ou seja, as classes são no padrão Pascal Case, tá legal? Reload na página. Agora funcionou, tá tudo bonitinho. Se eu digitar F aqui, ó, ele vai mostrar para mim a instância de fornecedor. Se eu abrir a instância de fornecedor, ele mostra pra gente o que a gente tem, e no proto, que é o prototype, ele vai mostrar pra gente da onde que a gente herdou e as coisas que a gente tem, ou seja, f.nome é um atributo que a gente herdou e f.mostrar é um método que a gente herdou, ok? Então, funciona aí perfeitamente da maneira que a gente queria, tá legal? Bom, muito bom. Então, agora o que a gente precisa fazer, gente? A gente viu que esse método de pessoa, gravar em memória, se vocês olharem aqui em pessoa, ele tem um método gravar em memória, um método de instância, porque ele está dentro aqui da nossa classe, né? Então, o que acontece? Esse método gravar em memória, ele grava numa base de pessoas que a gente criou, ok? Então, a gente tem aqui, ó, base pessoas. O que eu vou fazer, gente? Para ficar genérico, eu vou alterar esse nome de base pessoas para base, simplesmente base, ok? Então, vou renomear isso daqui para base. Assim vai funcionar de acordo com o que eu quero, ok? Aqui seria então o array onde eu vou armazenar todas as pessoas que eu estou gravando em memória, tá legal? Perfeito, gente. Depois que eu fiz isso daí, lá no nosso fornecedor, a gente também fez isso na aula anterior. Nota só, olha só que interessante, a gente tem o this.gravar em memória, ok? Aqui dentro de pessoa. Aqui dentro de fornecedor, a gente herdou pessoa, então automaticamente a gente herdou o gravar em memória, porém aqui a gente está sobrescrevendo, porque a gente está escrevendo novamente o gravar em memória, e nessa hora a gente não está mandando para a base de pessoas, a gente está mandando para a base de fornecedor, que é a nossa base que a gente criou aqui, ok? Então olha só, a gente tem essa base que é de pessoas, né, pessoa.base, e aqui a gente tem a base de fornecedor, ou seja, aqui a gente vai gravar em fornecedor e aqui a gente vai gravar em pessoa. A gente tem o mesmo método, só que de formas diferentes, tá vendo? De muitas formas, polimórfico, ok? Perfeito, gente. Então, isso é sobrescrever método. Foi o que a gente fez na aula anterior. Porém, isso não é sobrescrever um método por completo. Tem muito mais coisa além de simplesmente fazer isso, ok? Além de você sobrescrever método, você tem condições também de chamar o método original, ok? Por quê? Porque às vezes você quer fazer um negócio que você precisa que ele faça na classe pai e faça na classe filha ao mesmo tempo. Ou seja, você tem como chamar os dois métodos dentro de um método só. É isso que eu quero mostrar para vocês também. Colocar ele de muitas formas, melhor ainda, tá legal? Perfeito, eu vou sobrescrever também esse método, que é o gravar em memória, lá no cliente, ok? Então o cliente também tem o gravar em memória com a base de dados somente para cliente, tá? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Vir na instância de cliente, vai dar um push nele e também vamos definir a nossa base de clientes, que é o nosso array, tá legal? Então perfeito, a gente já tem tudo configurado para cliente, para fornecedor e para pessoa, tá legal? Então nossos três modelos estão tudo encapsulados bonitinho da maneira que a gente queria. Lembrando mais uma vez, aqui a gente tem os métodos de instância, aqui a gente tem os métodos de classe, ok? Os métodos como é o nome da classe maior são métodos de classe e os nomes que estão dentro do meu escopo da classe são métodos de instância, tá legal? Bom, feito isso, então a gente já tem um método sobrescrito, vamos testar esses métodos sobrescritos, tá legal? Agora eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, eu vou utilizar nesse HTML a instância de Danilo que eu preenchi, né? Que eu criei de pessoa. Na realidade eu vou fazer assim, ao invés de deixar Danilo aqui, ó, eu vou deixar como P, ok? E vou escrever aqui, ó, pessoa. Então essa é a instância de pessoa, eu vou simplesmente gravar em memória e vou mostrar aqui no meu console.log o meu base, que é os dados da base de pessoa, tá legal? Vou copiar a mesma coisa aqui e vou fazer a mesma coisa agora para fornecedor, para vocês verem que a base de dados agora está em lugar diferente. Fornecedor. Perfeito? E vou fazer a mesma coisa para agora o cliente. Cliente. Perfeito, gente. Funcionando bonitinho. Para quem não sabe o que eu estou fazendo aqui, que é selecionar várias vezes uma linha, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Quando você está no editor Sublime, você pode selecionar e apertar o Ctrl D
e vai selecionando tudo aquilo que você quer. Depois você pode ir alterando aqui, ó, no editor, né, a linha, quantas linhas você quiser ao mesmo tempo, tá vendo? Então essa é uma facilidade que o Sublime tem para você, tá legal? Bom, perfeito, eu tenho essas 3 instâncias aqui, salvei essas 3 instâncias que salvou nessas 3 bases de dados diferentes, ok? E eles vão ter que mostrar 3 console log para mim, com 3 bases diferentes, uma com instância de pessoa, outra com instância de fornecedor e outra com instância de cliente. Salvei esses dados, vou dar um reload na minha página aqui, e aí a gente vai ter que enxergar isso daqui, ó. Perfeito, gente, olha lá, ó. Uma instância de pessoa gravado na nossa base, uma de fornecedor gravado na nossa base de fornecedor e uma de cliente gravada na nossa base de cliente. Ou seja, a gente mostrou o console log de cada base aqui, ó. Ele não misturou as coisas, né? Então, se vocês olharem, ó, uma pessoa aqui na base de pessoa, ok? Um fornecedor na base de fornecedor. E um cliente na base de cliente. Ou seja, tudo bonitinho, funcionando do jeito que a gente queria, né? Perfeito, gente. Então, se a gente sobrescreveu os métodos e já deixou certinho, como que eu faço para também chamar o meu método original? Ou seja, em fornecedor, eu não quero que o fornecedor salve somente em fornecedor. Eu quero que o fornecedor salve em fornecedor e salve também em pessoa. Olha só que interessante. Como que eu faço isso? Eu crio um job ali, um worker, para que ele salve em 2 lugares usando a mesma classe, tá? Como eu herdei o meu dado de fornecedor, o que eu posso fazer? Se eu herdei esse dado, ou seja, estou herdando de pessoa, como que eu faço para que quando eu gravar, eu mande para a pessoa também? Como que eu posso fazer isso? Eu posso simplesmente fazer o seguinte. Na minha classe, na instância da minha classe, eu posso fazer assim, ó, this, ponto, e aí eu vou colocar a palavrinha chamado super, ou base, ou parent, depende muito da linguagem, tá? Eu vou colocar aqui o super, porque ele é originado do Java e originado também do Ruby, tá? Acho que o PHP também usa super para falar quem que é o pai, tá legal? Já o C# usa um nome chamado base, tá? Mas eu vou utilizar essa variável como super para identificar que isso é do meu pai, né? Ou seja, da instância que eu herdei. E aí o que eu vou fazer? Vou colocar o nome da instância que eu herdei e vou colocar o nome de chamado prototype aqui também. Então, seja prototype. O que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou jogando toda a instância do meu prototype de pessoa para o meu super. Ou seja, o meu objeto que vai ser o superior a mim. Ou seja, eu estou fornecedor. Quem que é superior a mim? Pessoa. Tá legal? Então, eu tenho uma instância dessa minha classe, né, dessa minha base pai, dentro dessa minha variável. Agora, tendo isso, olha só que interessante que eu posso fazer. Depois que eu já dei um push nos dados que eu tenho da memória do fornecedor, eu posso fazer a mesma coisa lá para a minha pessoa. Ou seja, this.super, ok? Ponto, grava em memória. E aí, quando eu chamo esse grava em memória, ele tem que mandar também lá para o meu... lá para a minha instância, né, de pessoa também, tá? Então vou dar um reload, pum, deu erro, né? Olha só o que aconteceu. Ele falou aqui, ó, gravar em memória não é igual uma função válida. Se a gente clicar aqui, ó, ele não está conseguindo sobrescrever, gente. Por que isso acontece em JavaScript? Isso acontece simplesmente pelo fato que quando a gente define uma classe, para falar na realidade que esse método eu quero dar a possibilidade de eu chamar pelo meu pai, como que eu tenho que declarar esse método lá no meu pai? De uma forma diferente, tá legal? Então aqui em pessoa, eu não posso declarar esse método simplesmente dentro da minha função inicial, onde eu declaro todos os dados da minha classe de pessoa. Eu tenho que fazer uma outra artimanha aqui para funcionar do jeito que sirva para quando a gente também for chamar o método superior utilizando o prototype, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou retirar esse método aqui, vou colocar ele aqui, e para isso eu preciso mostrar para vocês um negócio que é injeção de métodos, tá? Ou propriedades. No JavaScript você tem essa opção. Você tem como fora da sua classe, você tem como injetar métodos ou propriedades nessa classe que você criou, ok? Então é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou pegar essa classe e vou digitar aqui, ó, ponto prototype, ok? E eu estou agora criando esse método injetando, de forma injetável. Ele vai dar na mesma
para minha classe de pessoa. Do mesmo jeito que eu deixei aqui, ó, ele também funcionaria se eu deixasse aqui para a minha classe de pessoa. Porém, para as pessoas que herdaram da minha classe, isso muda. Porque quando eu quero utilizar o método superior, o que eu faço? Eu utilizo a opção de pessoa.prototype, ou seja, eu herdo tudo que está em prototype, ok? Então, se eu quero herdar tudo que está em prototype, olha só que interessante. Se eu fizer desse jeito aqui, o que vai acontecer? Eu vou conseguir agora sobrescrever o método e chamar o método original, porque agora em Super eu tenho tudo que eu fiz em prototype, tá legal? Então, olha só, salvei esses dados e vou rodar aqui no meu browser. Olha só que legal, não deu erro, ok? E agora a gente vai conferir os dados que tem. Se a gente olhar na instância de cliente, a gente tem um cliente somente, ok? Length de 1. Se a gente olhar em fornecedor, um só. Se a gente olhar em pessoa, a gente tem 2, gente. Olha que interessante. Em fornecedor, o que a gente fez? Fornecedor, a gente sobrescreveu o método original, ok? E aí a gente chamou o fornecedor.push, né? Que a gente jogou para a base de dados de fornecedor. Por isso a base de dados de fornecedor tem um elemento. Mas a gente chamou o método superior, ou seja, o método da classe Py, que é pessoa mandando gravar em memória também. Então o que a gente fez? Disparou essa ação desse prototype da minha classe de pessoa. Então ele gravou 2 vezes aqui para mim. Só que nota, gente, que aqui ele não grava uma instância de pessoa, ele grava uma instância genérica de object, ok? Então isso é para mostrar para vocês que ele consegue chamar a ação Py, porém ele não entende que essa instância é a instância do ação Py. É assim que o JavaScript trabalha, porém as outras linguagens de programação, ela também chega lá na classe Py como uma forma genérica, mas aí ele tem outras formas em outras linguagens que é classe abstrata, interface, coisas que aqui no JavaScript não é utilizado tanto. E isso vocês vão ver na aula de C#, isso vocês vão ver na aula de Java também, tá legal? Interface, classe abstrata, e isso quando você está utilizando o C#, por exemplo, ele já traz essa instância já arrumada. No JavaScript não. Então eu estou mostrando isso para que vocês possam saber que quando você sobrescreve um método, você também pode chamar o método Py, tá legal? E olha só que interessante. Nesse método Py, quando a gente mandou gravar essa instância nova, o que aconteceu? Ele gravou 2 vezes em pessoa, mas esse objeto aqui ficou vazio e ele não trouxe as propriedades. Ó. Por que ele não trouxe as propriedades do objeto? Simplesmente porque quando a gente declarou o nosso objeto aqui no JavaScript, a gente não declarou as variáveis como se fossem prototypes, ok? Se a gente tivesse declarado como prototype, tudo isso seria herdado, ok? Então olha só que interessante. Eu vou colocar essas variáveis como prototype também. Então, por exemplo, ponto nome, ok? E aí eu vou fazer assim, ó, no else, eu vou colocar esses valores aqui, ó, lá como prototype. E aqui eu vou deixar vazio, tá legal? E olha só que interessante o que vai acontecer aqui, ó. Vou alterar esses this aqui para o prototype ponto. E agora eu sei que quando eu herdar, utilizando o prototype para chamar o método original, eu vou conseguir então preencher, receber na realidade, todas as variáveis que eu injetei na minha classe original. Salvando isso, eu vou dar um reload na minha página. Olha só, agora no meu object eu tenho todas as propriedades iguaizinhos às que eu herdei aqui no meu prototype. Tá legal? Perfeito, gente. Olha só, para deixar um pouco mais claro, porque gravar em memória, essas coisas que eu fiz aqui agora para vocês, gravar uma pessoa e ele gravando 2 ao mesmo tempo, e esse negócio pareceu aí um pouco confuso. Confesso que isso deve ser um pouco difícil para vocês estarem entendendo, tá? Para quem ali não é avançado, eu acho que vai ficar um pouco difícil. Para deixar de uma forma mais fácil, eu vou fazer o seguinte. Aqui na minha classe de pessoa, eu vou criar um novo método. Vou criar um novo método prototype para que eu possa sobrescrever e chamar ele agora de uma forma que fique mais claro para vocês. O que eu vou fazer? Pessoa, ponto. Vou colocar aqui um método chamado original, ok? Então esse método aqui, original, ele vai ter o que aqui dentro? Ah, desculpa, aqui eu preciso colocar não como método de classe, mas como método de instância. Então eu preciso injetar colocando o prototype. Prototype, perfeito? Então estou injetando na minha instância de pessoa um método chamado original. Vou colocar aqui como uma função, ok?
E aí, essa função aqui, gente, eu vou dar um console.log, perfeito? E nesse console.log eu vou mostrar aqui, ó, função original, ok? Então agora a gente tem uma função original aqui, perfeito? E a gente vai sobrescrever então, agora lá na classe de cliente, ok? Então na classe de cliente eu vou sobrescrever isso. Então na classe de cliente eu vou sobrescrever essa função aqui que é original, ok? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar, vou vir aqui no meu cliente, e no meu cliente eu quero que ele tenha uma função chamado original também, porque eu vou sobrescrever da original que está lá, ok? Vou receber uma função e vou colocar assim, ó, console.log, a mensagem sobrescrevi a função original, ok? Ou método original, né? Legal, gente. Para executar isso, eu vou aqui onde eu estou executando os meus dados e vou mostrar isso que eu estou querendo na tela, tá? Então, no meu P aqui, que é o P de pessoa, vou alterar isso daqui também para deixar como F quando for fornecedor. E aqui, C quando for cliente, ok? Opa, aqui vai dar errado. Então, C, C, C e C. Perfeito. Legal. Agora aqui eu tenho as instâncias pré-definidas para mim, tá? No final daqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o p.original para ele mostrar o método original de p, ok? Então, vou colocar assim, ó, e vou dar um console.log também para separar, tá? Então, console.log, para separar lá no nosso console o que a gente está fazendo. Vou colocar assim, ó, método da instância de P, ok? Que é a instância de P que a gente está criando. Perfeito? E aí eu vou separar isso daqui só para mostrar então o método da instância de P. Legal. Vou rodar o nosso código para a gente ver o método original. Tá aí, ó, função original. Perfeito? Agora o que eu vou fazer? Copiar isso daqui e vou chamar agora a de C, ok? Que é a de cliente, onde eu sobrescrevi. Vou rodar aqui agora, ó, sobrescrevi a função. E aqui eu vou mostrar, ó, da instância de C, que é essa instância aqui, ó. Então o que ele vai mostrar pra gente, ó? Método da instância de P, função original. Método da instância de C, sobrescrevi a função original. Perfeito. Legal. Agora, gente, o que a gente pode fazer aqui em C? A gente também pode chamar a original e chamar a gente pode sobrescrever a original e também chamar a original. Para isso, o que a gente vai fazer, então? This.super, ok? Vai ser igual a pessoa.prototype, ok? Então, a gente está herdando tudo que tem de prototype lá no de pessoa, tá legal? Feito isso, agora a gente consegue utilizar aqui embaixo, então, this.super. E aí a gente chama o método original, ok? Que vai chamar o método lá da minha pessoa. Salvando aqui, vou dar um reload. Olha só que interessante, gente. Função original. Sobrescrevi a função original. Ou seja, no meu C aqui, que é a minha instância de cliente, eu consegui utilizar o que eu queria depois que eu sobrescrevi e chamar o método original, tá? Para ficar mais claro ainda, gente, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou botar um debugger, ok? Vou botar um debugger aqui para vocês verem passo por passo o que está acontecendo. Perfeito. Agora eu vou dar um reload aqui e aí ele vai parar no meu debugger, ok? Aqui no meu debugger eu vou ir para o próximo, vou entrar dentro do método original. Então agora eu estou dentro da minha função de cliente, ok? Vou dar o próximo para mostrar no meu console.log. Se eu clicar aqui no meu console, sobrescrevi a função original. Perfeito. Voltando em source, agora eu vou entrar dentro do método de novo. Se vocês olharem, agora eu estou em pessoa, tá vendo? Olha só que interessante, gente. Eu voltei lá para o método que eu herdei, o método de pessoa. E agora eu vou mostrar na tela a função original, que é o do método de pessoa. Legal? Perfeito. E fazendo isso, eu volto lá para a minha função original e termino a função original, mostrando então que eu sobrescrevi os dados. Eu fiz ali um polimorfismo, muitas vezes, polimorfo, ok? Perfeito, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Só que tem mais uma coisinha ainda. Lembrando, sobrescrita de método não é só o JavaScript que faz isso para você, polimorfismo e etc. O Java, o JavaScript, o C# também faz isso.
Então, como sobrescrever métodos em C#, por exemplo? Aqui eu tenho uma orientação objeto, ok? E aqui eu tenho uma classe de pessoa, tá vendo? Nessa classe de pessoa, eu herdo uma classe chamada interface, ok? Eu tenho uma interface aqui. E nessa interface, eu implemento os métodos aqui, ok? Porém, quando eu quero sobrescrever no C#, o que eu posso fazer? Essa classe de pessoa, eu criei aqui uma classe falando que eu quero sobrescrever esse método. Eu coloco ele como virtual. Quando eu coloco como virtual no C#, eu posso vir aqui na classe que eu herdei, por exemplo, João, que herda de pessoa, e eu posso simplesmente utilizar o comandinho new para sobrescrever, ou posso utilizar o comandinho overwrite para sobrescrever, ok? Vou tirar esse select aqui, ó, porque isso é outra coisa, mas eu posso utilizar o comando overwrite lá no C#, porque aí eu consigo sobrescrever um método original, tá legal? Então isso aqui é a forma como o C# faz. Então essa herança no C#, aqui é como que eu faço sobrescrita de um método que eu herdei. Então eu tenho João, aqui eu tenho pessoa, que é onde eu herdei lá no C#, ok? Aqui eu tenho o método que eu quero sobrescrever, e aqui eu sobrescrevi o método utilizando o override, tá? Gente, para quem tem interesse em aprender C# e ver como que funciona a orientação objeto em C#, vocês podem entrar aqui no Torne-se um Programador, ok? E vocês clicando aqui em C#, vocês vão ver que eu tenho uma aula aqui, ó, falando sobre polimorfismo. E nessa aula eu explico para vocês justamente isso que eu estou falando aqui para vocês, tá legal? Então, gente, no Java a gente também tem isso. Como que eu mostro isso no Java para vocês? Se vocês olharem aqui, ó, eu tenho também alguns exemplos lá no meu GitHub de como que eu faço isso no Java, tá? E aqui em comum eu tenho a mesma coisa, a classe pessoa e a classe João. Então a minha classe pessoa, João extends, né? Herda da classe pessoa. E aqui eu estou sobrescrevendo o método, simplesmente colocando o nome dele, ok? Então se você olhar no método original, eu tenho aqui o método e aqui eu tenho outro método que eu sobrescrevi. Olha só que interessante, aqui eu sobrescrevi e estou chamando o método pai. Então superponto o método original da mesma forma que eu mostrei para vocês aí no JavaScript, ok? No Ruby também eu tenho isso, gente. Tem aqui os exemplos de Ruby, no PHP eu tenho isso também. Então tem esses exemplos aqui que vocês podem entrar lá no Torne-se um Programador, em códigos, orientação a objeto, e estudar aí como que funciona em outras linguagens essa questão de orientação a objeto e polimorfismo, tá legal? O objetivo dessa aula é explicar para vocês, então, o contexto de como que é, então, sobrescrita e polimorfismo, tá legal? Perfeito, pessoal. Fico por aqui. Essa é a aula de hoje. Deixo com vocês para vocês estudarem, criarem exercícios, fazerem isso que eu fiz na máquina de vocês, entenderem, brincarem. E lembre, sempre que tiverem dúvida, vocês podem me chamar. Marcamos uma aula particular e eu explico para vocês tudo isso novamente para que vocês possam destravar e continuar para o próximo passo. Tá legal? Fico por aqui. Até mais e até a próxima aula. Muito bom, pessoal. Você viu que interessante como fazer sobrescrita de método e polimorfismo pelo JavaScript? É muito legal, gente. Vocês viram que é possível fazer por ele também, como também é possível fazer em outras linguagens. Lembre-se, esse conceito é importante você aprender porque em qualquer linguagem você pode pesquisar polimorfismo, o nome da linguagem, ou sobrescrita de método, o nome da linguagem, ou orientação a objeto, o nome da linguagem, que vocês vão achar na internet toda a documentação de como que vocês fazem isso. O importante dessas aulas é você aprender o conceito, tá legal? Bom, é isso aí, até mais e até a próxima aula.